Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez nos encontramos aqui no nosso quadro Essência Familiar, conversando com você, conversando com o nosso querido Padre Dalton. E hoje uma perguntinha para o início da conversa aqui, da reflexão, você já vai perceber o assunto. Você aí de casa é muito gastão? Como é que você organiza o seu orçamento familiar? Quando a sua criança pede, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, você sai comprando de tudo e mais um pouco e depois diz, está tendo algum desequilíbrio no meu orçamento familiar? É exatamente sobre isso que hoje nós vamos conversar aqui no nosso quadro Essência Familiar. Padre Dalton, como é que a gente respeita o orçamento familiar e livra às vezes o casal, ou a avó, o vô também, algum familiar próximo daquela culpa de precisar falar um não para o filho, para a criança? Não é possível comprar isto agora, neste momento, sobretudo naquilo que se refere em gastos exagerados com coisas materiais. Me vem à memória uma canção, eu aprendi a dizer não. A vida é feita de sims e não. Porque as coisas têm limites, a realidade tem limites. O que existe muitas vezes nessa situação do orçamento familiar é uma irrealidade, porque as pessoas perdem o pé da realidade. O orçamento é a maneira pela qual a família, não só o casal ou quem controla, a mãe ou o pai, o homem ou a mulher, mas as crianças devem saber do orçamento da casa. Os filhos devem saber. Nossos limites estão na realidade da vida. Você vai para a escola, gosta de um professor, não gosta do outro, mas você vai ter que ouvi-lo porque ele é que está te ensinando matemática. Você não gosta dele, só ouvir. A experiência dos limites, ela é fundamental para a gente poder ser gente. Não existe sem limites. Acaso existe um rio sem limite? Tem que ter margem. Por mais alargadas que elas sejam, por maior que seja o orçamento de uma família, tem horas que é preciso dizer não. Quanto fracasso de gente muito rica que não sabe dizer, porque perde o pé da realidade. Entra no mundo da fantasia, do desejo, do querer, mais do que questão de desejo, de querer coisas. E aqui a dificuldade do orçamento familiar é que quem está modelando e modulando a cabeça de muita gente é o mercado. Nós somos uma cultura na qual a produção tem que ser consumida e ela seduz para o consumo. Se o casal não tem filtro de realidade e não tem um senso de simplicidade de vida, eu acho que ele vai se perder. Quando eu ouço ou leio que 63% das famílias estão com dívidas pelo cartão de crédito, por isso, por aquilo, você percebe a força que é o sistema de mercado e a sedução que ele exerce, que o filho e a filha, os menores e os adolescentes, ou mais jovens já, são seduzidos por um modelo de comparação. Eles se comparam a outros colegas. Você imagina os O outro tem isso, eu também quero. O outro tem, eu também posso. Essa é a grande questão. Mas já cuidei de muita gente assim. Papai e mamãe me deram o melhor colégio, mas eu morria de vergonha porque eu não tinha o dinheiro no bolso para comer o que eles comiam, para vestir a roupa que eles vestiam. Falta uma simplicidade. Ninguém tem que se envergonhar da realidade, porque a lembrança que fica para o futuro da gente, filho, e na casa paterna e materna, a casa são aqueles momentos em que a presença se fez
em gestos de amor, com pequenas lembranças, recordações, e o apreço paterno ou materno não tem preço. Não é que você ganhou o que você queria que vale. Isso lá na frente, quando a pessoa assume suas responsabilidades sozinho, ele vai valorizar a capacidade de lidar com a realidade e uma simplicidade de vida sem ostentação. Então, dizer não na hora necessária é uma forma de amor. Agora, se as crianças, os filhos, adolescentes, não sabem quanto papai ganha nem quanto mamãe ganha, não sabem quantos que eles gastam na ponta do lápis para a educação na escola, para roupa, para os dietas escolares, para o uso da comida, a falta de reserva para um momento de dificuldade maior dentro de casa. Se tudo isso não entra dentro de um orçamento, as pessoas estão dentro de uma bolha de fantasia. Agora, a criança e o adolescente estão cheios de fantasia, mas o bom é trazê-los ao real. Papai e conversar sobre isso. Nós temos isso, aproximadamente aí isso, tá. Os gastos são estes. Aqui, ó, papai vai te mostrar, ele ganha isso, Importante, está ó. gastando isso, mamãe ganha isso, está gastando isso. O que nós temos de reserva é se numa hora que você ficar doente, nós vamos precisar de usar um dinheiro a mais, nós temos. Se nós vamos viver de dívida, nós vamos ficar estressados porque não conseguimos sair desse buraco sem fundo. Então, é preciso de um filtro interior, uma espiritualidade interior profunda, para não ser levado pela ostentação, pelo mecanismo de comparação e pela subordinação ao consumismo da realidade. As pequenas coisas que são do afeto profundo marcam profundamente. O resto é ilusão. Que bom que o senhor termina essa sua meditação com essa expressão que marcou muito, especialmente a momento aqui agora, Padre Dalto, para mim pessoalmente, e tenho certeza que para você aí de casa. Cuidado com o mundo do comércio, sempre coisificando tudo, materializando demais, e nós nos esquecemos destes pequenos gestos. Que no seu orçamento familiar, meu querido irmão, minha querida irmã, não falte essa lógica do amor, dos limites, dizer sim, mas saber dizer não, e a lógica da partilha. Se compara um pouquinho assim, as famílias de extrato social mais baixo, quantas vezes tem mais solidariedade, mais compromisso, mais sonhos crescendo devagarinho que a fantasia de outros que dispõem de muito dinheiro. Bom seria que todo mundo tivesse em abundância as possibilidades que a vida propiciaria. Mas por que não a família fazer uma pequena economia para poder ter umas fériasinhas diferentes? Por que não celebrar o aniversário, uma data dentro de casa, uma conquista, com pequenos gestos de carinho, de amor, de lembrança, de coisas concretas? Aquela velha história, feito por mim para te amar. É o que vai importar, não é mesmo? Gente, é isso aí, é fim de ano, é ano que termina, é ano que começa. O orçamento familiar é uma pauta, e para não gerar descontroles, até mesmo desavenças, brigas desnecessárias, nós estamos aqui conversando hoje no Essência Familiar, com você, com a sua família, sobre esse assunto. Padre Dalto, pedimos a sua bênção para todos nós. Abençoa, Senhor, a lucidez dos pais e das mães, para que eles possam compreender que dizer não é uma forma de amar. Abençoa os jovens, os adolescentes, as crianças que vão tomando o pé da realidade,
para que a vida não seja uma ilusão. Dá-lhes o conforto das alegrias pequenas de cada dia e abençoa todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com esta bênção, que essa bênção permaneça no seu coração e nos de todos de sua casa. Até a próxima semana no Essência Familiar.